aqui do nosso ciclo orçamentário, nossa videoaula. A gente vai tocar aqui, ó, vamos falar da iniciativa. Não, professor, mas iniciativa ainda é elaboração, ainda é elaboração. Realmente essa fase a gente vai sair dela agora. Vamos falar um pouquinho da iniciativa que eu acho importante. Aprovação, sim, aí já é outra fase do ciclo orçamentário, que é a fase que ocorre dentro do Congresso Nacional. Limites e prazos, tramitação da proposta, a gente vai fazer um desenho de como tramita, principalmente lá na CMO e plenário, e acabou. Ok? Vamos lá? Iniciativa então. O pontapé inicial, tá aqui, ó. Pontapé inicial. O impulsionamento, né? O início, o start da proposta é dado por quem? Pelo presidente da República. Depois de todo aquele trabalho feito, incluindo os órgãos da administração, principalmente do Poder Executivo, sem esquecer também da participação do Poder, a gente vai falar aqui nessa videoaula, do Poder Legislativo, do Judiciário, que são responsáveis aí por uma pequena parte do orçamento. Então, toda essa equipe por trás de trabalho chega no presidente da República, que tem a iniciativa do projeto de lei orçamentária. Ele dá, então, o impulsionamento, é a mola propulsora, né, do processo orçamentário. Uma competência vinculada, ele é obrigado a enviar, senão crime de responsabilidade. Não será o ministro da Economia, no caso do STF, não será lá o presidente do STF que vai enviar a proposta dele, no caso do Congresso Nacional, não será o presidente do Senado, não. Todas as propostas serão reunidas e o presidente da República vai encaminhá-las. Por quê? Porque está na Constituição. Artigo 84, compete privativamente ao presidente enviar lá no inciso 23 ao Congresso o PPA, a LDO e também a LOA, previsto nessa Constituição. O artigo 65 corrobora, leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão PPA, LDO e LOA. Quero ver você citar agora, você que está estudando. Cita outro artigo aí, onde vai mencionar a competência dessas leis, ou quem vai deliberar sobre elas. Acertou. Artigo 48, não é isso? Competência do Congresso Nacional com sanção, nesse caso aqui, com sanção do presidente da República. Lá no inciso 2, né, o Congresso Nacional vai deliberar sobre PPA, LDO e LOA. Mais um artigo, quero ver. Não está sabendo? Lá no artigo 166, que trata mais do processo, né? 165 é mais o conteúdo, o 66 do processo orçamentário. Lá no artigo 66, parágrafo 6º, né, os projetos de PPA, LDO e LOA serão enviados pelo presidente da República na forma da lei complementar do artigo 65, parágrafo 9º, que não existe ainda, né, a lei complementar, mas está lá no artigo 66 também essa competência, né, frisando mais uma vez que é competência do presidente, ele tem que enviar, e tem prazo, se não cumprir o prazo, crime de responsabilidade. Vamos na sequência aqui, ó, então, para a gente visualizar essa consolidação. Então, a gente já sabe que do Poder Executivo vai ser consolidado pela SOF, o Ministério da Economia vai estar lá com ela, e aí vai chegar as propostas do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público da União, da Defensoria Pública da União. Mas, professor, peraí, mas quem está mandando eles fazerem isso? Uma lei que você já sabe, a lei do sistema, a LDO, ela vai definir inclusive a data, ó. Vai ser 15, pelo menos na data atual, pode mudar, 15/8. Então, 15/8 chegam essas propostas, são consolidadas pela SOF, e no dia 31/8, o presidente da República, ó, aqui, ó, o presidente da República, então no caso aqui é presidente da República, para ficar correto, o presidente da República vai enviar ao Congresso Nacional. Mais para frente, em setembro, na atual LDO, no dia 28, o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho do Ministério Público vão enviar um parecer sobre a proposta deles, né, dizendo se atendeu ou não os critérios. Eles vão enviar mais para frente, ó, já vai estar lá no Congresso e assim vai chegar o parecer desses dois órgãos, conforme está estabelecido também lá na LDO. Chegou no Congresso Nacional, a gente vai para a CMO, já vamos falar dela. Não posso deixar de citar que tudo isso é viabilizado pelo CIEP.
CIOP, né? Um sistema de tecnologia da informação, um sistema que tem banco de dados, que tem via web, então ele tem um sistema integrado de planejamento e orçamento, o CIOP, que viabiliza, que dá condições para capturar desde lá da unidade menor lá do Poder Executivo até chegar no poder, até chegar na consolidação final pela SOF. Se não fosse o sistema, dificilmente a SOF, né, teria condições, né, de cumprir essa data fatal aqui, que é a data do dia 31/8. Então, vamos supor que o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público da União enviem a proposta deles sem os limites, fora dos limites estabelecidos na LDO. Tem autonomia, segundo a Constituição Federal, a SOF, de fazer os ajustes necessários. Se for fora do limite, a SOF vai ter que fazer os ajustes necessários. Agora vamos supor que eles não enviem a proposta deles, não cumpriram então a data do dia 15 e não entregaram a proposta. Vai ficar sem recurso? Isso é muito sério. A gente viu recentemente o caso das unidades do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, que são responsáveis aí pela emissão de passaporte, não tinha mais recurso, não tinha recurso para pagar o serviço terceirizado que dá o suporte, então não tinha como emitir passaporte, né? Foi um caos aí, o pessoal fazendo filas e filas, indo para outros estados para poder emitir passaporte, porque tinha viagem marcada, precisava do passaporte, não tinha. Isso é falta de planejamento, aliado aí com o resultado de falta de recurso. Então, se esses poderes, esses órgãos não enviarem a proposta deles, vão ficar sem recurso, ou seja, vão desaparecer. Então, o que a Constituição fala? E, sem contar com o envio da proposta, a SOF vai pegar os dados da proposta vigente e vai adaptá-las aos limites e vai consolidar e vai enviar. É isso que está tratando aqui, ó, esses dois textos. Depois você pode ver com mais calma aí. Então, se o Poder Judiciário não cumprir ou se enviar em desacordo com os limites. Vamos para frente? Ressalte-se ainda que o processo de elaboração do PPA-LDO não poderão ser objeto de medida provisória ou lei delegada. O processo orçamentário é tão sério, é tão precioso e tão valioso que o Congresso Nacional não pode dispensar o seu dever de atuação, né, o seu poder-dever. Né, não, eu vou delegar ao Poder Executivo a aprovação, ele vai elaborar e vai aprovar. Né, a aprovação fica com ele também. Estou delegando, ele faz a lei delegada, né, de orçamento. Não pode. Em hipótese alguma, o Poder Executivo vai poder usar uma lei delegada para tratar de matéria orçamentária. E por medida provisória? Vamos supor que o presidente pegue a medida provisória e no outro dia já está valendo aquele orçamento. Então também não pode. Só que a medida provisória tem uma exceção. Vamos ver? Olha só. E essa exceção cai na prova. Nesse quadrinho aqui é mais fácil da gente ver. Ó. Macete aqui do nosso CDF. Vedado, então, usar a medida provisória para tratar de PPA, LDO, LOA, crédito suplementar, crédito especial. A gente sabe que são 3 tipos de crédito e somente o crédito extraordinário vai ser possível ser tratado por medida provisória. E lei delegada? Não tem, ó, veja o quadrinho, não tem aqui a exceção, não tem a permissão, está tudo vedado. Por quê? Porque é muito caro o parlamento, que representa o povo, deixar de se pronunciar pela lei orçamentária, que segundo o ministro Carlos Aires Brito, é a lei materialmente mais importante do ordenamento jurídico abaixo da Constituição Federal. É onde estão materializadas as políticas públicas. Aí o Congresso Nacional não vai se pronunciar, vai delegar ao Poder Executivo. Então, a Constituição já vedou de pronto, isso aí não existe. É a possibilidade por lei delegada e por medida provisória bem restrito, que é somente nos casos de crédito extraordinário. Na sequência, eu já tratei desse tema. Ó. Eu escrevi um artigo, está lá nesse link aqui. Ó. Se você colocar no seu navegador também esse título aqui e colocar meu nome lá, Ronaldo Quintanilha, vai aparecer se o chefe do Executivo não encaminhar a proposta. Então aqui a gente falou dos Ministérios Públicos, dos poderes, mas vamos supor que o chefe do Poder Executivo, o presidente, não encaminha a proposta. Crime de responsabilidade, né? De pronto, imediato, é crime de responsabilidade no artigo 85 da Constituição Federal. Mas como é que vai fazer? A administração vai parar? Vai ser um shutdown? Né? Vai ser o quê? Vai parar tudo, o serviço, não vai ter atendimento no hospital, não vai funcionar mais
as escolas públicas, as universidades, a energia também, como é que vai ficar? Vai parar tudo? Não. Aí nós vamos, como não tem a lei complementar ainda lá do artigo 165, parágrafo 9º, vai ter que usar a lei 4.320. Olha lá, vamos lá. Lá no artigo o quê? 32. E não cumpriu a obrigação, caso ocorra outra situação, o parlamento vai considerar a LOA vigente e o parlamento vai assumir os dados atuais e vai elaborar, então, o projeto. Se não ocorreu ainda, é só um caso aqui, eu tratei lá das outras possibilidades. Que aqui, se não enviar, mas vamos supor que o Congresso Nacional atrase a aprovação, então, ó, vamos lembrar da fase, ó, elaboração, vai para aprovação do Congresso, depois execução, controle e avaliação. Nessa aprovação, o Congresso atrase, invada o exercício e ainda não aprovou a lei orçamentária anual. Janeiro, fevereiro, março, está com ela aqui. Já ocorreu o caso, hein? Tem o caso que ela ser aprovada no segundo semestre. Então, nesse caso aqui, nessa situação, como que a administração vai funcionar? Aí quem vai tratar do assunto é a LDO. A LDO vai dizer, ó, se não tiver a LOA, você vai executando 1/12, né, do valor da despesa, você vai executando por mês para não ficar parado. Vai executando e está lá na LDO, e eu levei o artigo lá para o nosso livro digital. Você consulta lá. Relembrando aqui então o processo, nós estamos agora no processo de aprovação, dentro do Congresso Nacional, etapa do ciclo orçamentário. A iniciativa seria a etapa de elaboração. Professor, esse desenho aí não é de processo legislativo? Esse desenho é de processo legislativo. Você estuda lá em direito constitucional, quando você está estudando processo legislativo, essas fases aí do processo legislativo. Iniciativa, que é o pontapé inicial, que é dado também, lógico, no processo orçamentário, porque lá no artigo 66, ele vai dizer, no artigo 66 vai dizer, ó, vai se aplicar as regras de processo legislativo, processo legislativo geral, no processo orçamentário, ressalvado que as regras específicas constantes ali daquela sessão. Então, se perguntar na sua prova, as regras do processo legislativo constitucional para a elaboração de leis complementares, essas regras também são aplicadas ao processo, leis ordinárias e complementares também são aplicadas ao processo orçamentário? Sim, naquilo que não colidir com as regras específicas e especiais. Por isso que esse processo de construção da LOA, do projeto de LOA, né, da LOA, esse processo é chamado de diferenciado, né? Processo legislativo diferenciado ou especial, que são as leis financeiras, leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA. Todo ano vai ter uma LOA, todo ano vai ter esse processo. Iniciativa e a fase constitutiva é a deliberação aqui legislativa, que a gente está tratando aqui, ó, da aprovação do nosso ciclo. E tem a deliberação aqui executiva, que é a sanção do presidente da República, e depois, ou veto, né? E depois passa para a fase complementar, que é a promulgação e publicação. Então a gente está aqui, ó, nós estamos posicionados estudando essa fase aqui dentro do Congresso Nacional, que é a delegação legislativa. Já olhamos a iniciativa, que é do presidente da República, e agora estamos aqui. Depois, naturalmente, vai passar pela delegação executiva, na fase constitutiva, promulga e publica a lei orçamentária. E o quórum? O quórum é a maioria simples, é a regra. São projetos de leis ordinárias, tanto o PPA, quanto a LDO, quanto a LOA. Mas, essa característica aqui você tem que guardar. A característica do artigo 167, inciso 3, que é a realização de operações de crédito que exceda o montante das despesas de capital. Isso aqui é conhecido como regra de ouro. Inclusive, foi descumprida recentemente pela primeira vez, né? O governo pediu e o Congresso autorizou que se fizesse operações de crédito nessas circunstâncias aqui. Ó. Qual é a circunstância? Ó, realizar uma operação de crédito que exceda o montante de despesa de capital, ressalvadas mediante crédito suplementar ou especial, com finalidade precisa, aprovado pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Ó, diferente da maioria simples que está aqui. Para quebrar a regra de ouro, você precisa, então, de maioria absoluta, ou por um crédito especial,
ou por um crédito suplementar. Você vai fazer um empréstimo, então você, rapidamente aqui, receita e despesa. Aí você tem as despesas de capital. Tem as despesas correntes, nesse montante aqui, despesas de capital, nesse montante aqui. O que o governo está querendo aqui? Fazer um empréstimo acima das despesas de capital. Com isso, o que sobrar das despesas de capital, ou seja, o empréstimo que ele está querendo fazer, é para fazer frente a despesas correntes. Então você está fazendo empréstimo para gasto corrente, não é gasto que vai incorporar o patrimônio. Então é gasto de pagamento de benefício, pagamento de pessoal. Então esses gastos, ano que vem, esses gastos permanecerão. E como vai se fazer outro empréstimo, então o ideal é que não se faça empréstimo para pagar gasto corrente. Mesma coisa de você fazer um empréstimo para pagar a conta de água da sua residência. Mês que vem tem conta de água de novo, conta de água e de luz. E aí, vai fazer outro empréstimo, vai ficar devendo. Então tem essa regra de ouro, que é em defesa aí do equilíbrio das contas. Parece que vai ser descumprido de novo. E guarde para sua prova que é maioria absoluta. Então eu fiz uma sequência aqui dentro do Congresso. Lá na comissão mista de planos, orçamentos públicos e fiscalização, a CMO, você vai designar relatores, serão feitas audiências, estudo com apoio técnico das consultorias. Os parlamentares vão fazer as suas emendas, que agora são emendas de caráter de execução obrigatória, popularmente conhecidas como impositivas. Elabora o relatório, discute, vota. Aí sai o parecer da CMO. O parecer é levado para o plenário, aprova, vai para o presidente da República sancionar ou vetar, e lógico, se vetar vai voltar para o Congresso, né? Promulga e publica. Uma sequência só para a gente saber. No interior do Congresso, o projeto de lei, ao dar entrada, ele é encaminhado à CMO, lá do artigo 66. No âmbito da União, isso aqui eu copiei os incisos lá, primeiro lá do artigo 66. A CMO examina e emite parecer sobre o PPA e sobre as emendas. E aí eu fiz a sequência lá na CMO, mas a sequência, mais uma vez, a sequência da mesma forma que eu fiz a sequência lá para a elaboração da proposta do Poder Executivo, aqui é só para você ter uma noção do caminho percorrido. Você só vai adentrar mais nisso aqui se o seu concurso pedir a resolução número 1 de 2006, lá do Congresso Nacional. É mais para a área de orçamento de consultoria, tanto do Senado quanto da Câmara, que será cobrada essa resolução. Mas é bom para você ter a noção do processo, e aí, quando você estiver lendo as competências ou as regras, você lembrar. Então vamos lá. Então você tem a mesa do Congresso, os parlamentares, a CMO, que eu disse que é a comissão principal de atuação no processo orçamentário dentro do Congresso, o relator geral, que pode ser um deputado, vai variar, né? Um deputado ou senador, ele é um stakeholder, né? É um ator importante nesse processo. Todos querem ser, né? O relator geral. E tem o relator setorial. O setorial, ele vai ser responsável por uma área temática, saúde, o outro vai ser responsável pela educação, infraestrutura, parte militar, então, os relatores setoriais. Então vamos dividir aqui, na sequência, vamos lá. Publicou os avulsos, a CMO vai fazer as audiências, a gente acabou de ler na sequência ele traz, né? E aí esse relator geral tem a incumbência de fazer um relatório, um parecer preliminar, que atualmente vem até sendo substituído, em razão dos prazos, por um relatório lá da CAI, né, da comissão lá de avaliação, da CAI, que vai estar substituindo esse relatório preliminar, que é o relatório da Receita, né? Não é nem da CAI das emendas, é o relatório da Receita que vem substituindo o parecer preliminar. Mas para você ter ideia da sequência, né, em ordem seria o parecer preliminar, para dar as regras, principalmente para o emendamento. Vem emenda a esse próprio parecer. Depois, votação e aprovação desse parecer preliminar, ainda não é o parecer definitivo. E aí serão feitas pelos deputados as emendas ao projeto de LOA. Essas emendas serão apreciadas pelos relatores setoriais de cada área, saúde, educação, a área de turismo e assim por diante. Ele faz emendas dele mesmo, emendas do relator, e sai um parecer da setorial. Cada setorial vai ter um parecer. A CMO vai votar e aprovar esses pareceres setoriais, volta para o relator geral fazer a apreciação geral das emendas,
sistematiza e o parecer final do relator. Está falando aqui do PELOA. Votação e aprovação desse parecer final na CMO, que na verdade aqui é o relatório, né? Aí vai gerar da CMO o parecer. Esse parecer que vai ser levado para onde? Para o plenário. Então a fase trabalhosa ocorre na CMO. O plenário já vai tudo mais resolvido. Aprovou, será encaminhado ao autógrafo ao Poder Executivo para sanção. Só para você ter uma noção geral aí das fases do PELO dentro do Congresso Nacional. A CMO é formada por 30 deputados e 10 senadores, uma comissão mista, mas isso não impede que todos participem do processo. Esse número de parlamentares ele foi mudando durante o tempo. Chegou a ter 120 membros, mas imagine, uma comissão com 120 membros. Isso só dificulta o processo de construção do PELO, que é mais atores tentando dar suas opiniões, tentando influenciar de alguma forma. Então, o número de integrantes foi diminuindo para tentar cumprir os prazos, que esses prazos são muito apertados, são prazos bem curtos de tramitação do PELO dentro do Congresso Nacional. Então, hoje o número é 40, 30 deputados e 10 senadores. A CMO ela é regulada pela resolução, que eu já disse, a número 1, e esses relatores principais estão aqui, ó. O relator geral que nós vimos agora lá na nossa sequência, o relator da Receita, os relatores setoriais de cada área. E claro, lá quando você tem a LDO, você tem o relator do PLDO. Quando você tem PPA, nos anos de PPA, você vai ter o relator do PPA também. Só para destacar aqui os relatores. De início, o relator da Receita elabora seu relatório acerca da avaliação da Receita. Esse relatório da avaliação da Receita que vem cumprindo o papel do parecer preliminar. Porque como tem a data, alterou-se a resolução para colocar uma data fixa para emendamento, para tentar melhorar o processo. Então o emendamento do PELOA no Congresso Nacional é de 1 a 20 de outubro, às vezes se estende um pouquinho mais para frente, mas é em outubro. Então, como não tem o parecer preliminar ainda, o parecer da Receita vai fazendo as vezes aí do parecer preliminar, dando as regras. Professor, como assim? As regras. Por exemplo, na resolução número 1, diz que podem ser feitas até 5 emendas ao PELOA. Até 5. No parecer, o relator tenta restringir um pouco, colocando de 1 a 3 emendas. Então ele tenta de 1 a 5 emendas, aí coloca de 1 a 3 para tentar diminuir, a quantidade de emendas para serem analisadas. Então, são regras que são discutidas nesse parecer preliminar. Ok? Em seguida, o relator confecciona o parecer preliminar, que orientará os trabalhos a serem realizados. Os relatores setoriais, como eu disse, eles são por áreas. Então tem a área temática, infraestrutura, saúde, desenvolvimento regional, educação, cidadania, cultura e esporte, agricultura, turismo, e continua, eu não coloquei todos aqui. Qual é o órgão orçamentário? Esses relatores setoriais vão atuar nas suas respectivas áreas. E depois, que vai ser consolidado pelo relator geral. Em regras e emendas, então, são apresentadas nesse período que eu disse, e sempre devem guardar compatibilidade com o PPA e com a LDO. A CMO emitirá parecer, e apreciadas na forma regimental pelo plenário das duas casas do Congresso Nacional. Com relação às emendas, a CMO emite parecer sobre cada uma, e apreciadas na forma regimental pelo plenário das duas casas do Congresso Nacional. Então não é apreciado pela Câmara e depois pelo Senado. Não, é pelo plenário das duas casas do Congresso Nacional. Sessão conjunta. Isso mesmo, sessão conjunta, reunindo tanto Câmara quanto Senado. E como é feita essa emenda? Eu trouxe esse esquema muito bom, que caiu até na minha prova para analista legislativo, caiu justamente essa questão aqui na prova discursiva. Na prova discursiva de analista legislativo da Câmara, e o meu cargo era de técnica legislativa, não era nem de orçamento. Caiu na discursiva essa prova. Você tinha que falar o seguinte, que as emendas elas devem ser compatíveis com o PPA e com a LDO, e tem que indicar os recursos admitidos apenas os provenientes de anulação de despesa, mas não pode anular qualquer despesa. Você tem que guardar aqui, ó, o 12 trans. Não pode anular
dotação para pessoal, serviço da dívida, transferência tributária constitucional para estados e municípios. Isso aqui é na elaboração da emenda do deputado ou do senador, da emenda ao projeto de PELOA. Que você fazendo a emenda, você tem que dizer o seguinte: eu quero colocar recurso aqui no benefício tal, e a receita tem que vir de algum lugar. Essa receita ela pode vir de anulação de uma despesa, mas não pode excluir, não pode anular qualquer despesa. Essas despesas abaixo aqui tem que ser, são resguardadas. Ou você anula uma despesa, ou, tá vendo? Esse ou tem relação com esse aqui. Ou você faz a opção 2.1, né, indica os recursos para 2.1 aqui, ou você vai usar o quê? Um recálculo da receita. Então o Poder Executivo mandou o projeto. Tem lá um volume X de receita. Lá dentro do Congresso, com as alterações, e houve também mudança da economia, das variáveis, o Poder Legislativo recalcula então as receitas e fala, ó, tem um pouco a mais de receita, essa receita vai ser usada para cobrir as despesas propostas, né, nas emendas parlamentares. Então, ou você anula uma despesa, ou usa esse item aqui abaixo, ó, que é correção de erro ou omissão, que é o quê? Um recálculo da receita. Recalculando aí a receita. O último item é emenda de texto, é mais tranquila, você não precisa dizer de onde vem o recurso. Esse é só alterando o texto do projeto. Então guarde aí essas regras aí para o emendamento do PELOA. Aprovando, ainda estamos na fase final, aprovando então, durante essa aprovação, ainda tem chance o presidente de mandar uma correção, uma alteração naquele projeto. Desde que, está lá na Constituição, ó, desde que a votação não esteja iniciada. Então a mensagem ao Congresso para propor a modificação do projeto referente a esse artigo, não iniciada a votação na comissão mista, da parte cuja alteração é proposta. Cai muito em prova, coloca aqui, ó, não iniciada a votação no plenário, não iniciada a discussão. As bancas gostam de alterar esse artigo aqui e pegar você de alguma forma. Então fique bem atento que o presidente ainda pode alterar o projeto. Outras questões são cobradas assim. Após o envio do projeto, o Poder Executivo não tem chance alguma, de nenhuma forma, nenhum instrumento para fazer alguma alteração, alguma modificação. Tem sim, que é a mensagem. Ó, mensagem do Presidente da República. Na verdade, é a mensagem que também encaminha o PELOA e é a mensagem que propõe as alterações. Depois de aprovado no plenário da CMO, o projeto acompanhado de parecer segue para o plenário do Congresso, para ser aprovado na forma do regimento comum. Tá vendo? As duas casas de novo, Câmara e Senado. E aí, então, ó, da CMO vai para o plenário, onde estão as duas casas, e depois que vai para o plenário, aprovado em plenário, aí a gente encerra essa fase de aprovação e vai mandar ele para onde? Para o Poder Executivo, que vai sancionar, promulgar e publicar, e partir para a terceira fase do nosso ciclo, que é a execução. Então vamos resolver a questão aqui para a gente encerrar. No âmbito da União, cabe à comissão mista, cabe à CMO, examinar, emitir parecer sobre os projetos de plano plurianual, de lei de diretrizes orçamentárias, de lei orçamentária anual, bem como sobre as respectivas emendas. No âmbito da União, cabe à CMO. Correto. Vou deixar você ler essa aí, ó. Após a aprovação dos projetos de lei, o próximo passo é o quê? Retorno para o Poder Legislativo, para que se manifeste na concordância ou não. Então, após a aprovação do projeto de lei, ele vai para onde? Ele vai para o Executivo, né? Não vai para o Poder Legislativo. Os projetos de lei relativos ao PPA, a LDO e a LOA, e aos créditos serão apreciados nas duas casas do Congresso Nacional na forma do regimento comum. É isso mesmo.